Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu me chamo Erlon Carvalho, este é meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. O nosso convidado de hoje, né, eu tenho a honra de trazê-lo, o professor Ednan Valdez, e hoje o nosso tema é a hipnoterapia e seus principais benefícios. E quem vai nos falar sobre isso é o nosso convidado. Boa noite, Ednan, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Erlon. É um prazer estar aqui participando do seu programa e é uma honra também. Ah, que ótimo. Antes de mais nada, eu queria dizer que, salvo engano, lá nos anos de 2010, 2011, eu tive a oportunidade de te conhecer aqui em Santo Amaro, né? Tu vieste dar uma disciplina de filosofia e eu acabei me apaixonando, né, pela área e hoje eu estou formado, né? Eu acho que eu não tinha ainda tido essa oportunidade de falar isso, mas tu foi a minha inspiração para que hoje eu estivesse formado, né, em filosofia. Tá bom? Fico muito feliz, fico muito feliz. Então, Edna, eu vou falar um pouco sobre tua biografia e tu pode complementar, né? E tu me corrige se eu estiver errado. Eu peguei aqui uma colinha, aqui diz que tu és pedagogo, né, formado pela UFMA, é gestor, supervisor e orientador educacional também pela UFMA, especializado em educação de adultos pela UFMA também, é especialista em psicologia da educação pela UEMA, mestre em cultura e sociedade pela UFMA, hipnoterapeuta clínico pela Omni, hipnoterapeuta ericksoniano pela ACT Institute, é isso mesmo? ACT Institute, me corrija se estiver errado. Tá certo. Hipnoterapeuta integrativo HI Brain, e aí tu vai me corrigindo porque eu não sei falar nada de inglês, tá certo? Instituto Tranquilo, Guia. tá ótimo. E trabalha, né, atualmente como presidente da clínica de hipnoterapia Reprogramas. Eu fiquei muito feliz, Edna, porque eu já vinha há alguns anos, né, pesquisando sobre hipnoterapia, que para mim é uma questão muito nova. Eu acredito que para todos, né, para algumas pessoas que eu acho que nem saibam que existe já hipnoterapia no Maranhão, né, no nosso estado. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que você, né, é formado na área e que você tem uma clínica. Que ótimo! Eu estou maravilhado, né? E eu já estou querendo conhecer tua clínica, tá certo? Então, Edna, tudo que eu falei sobre a tua bio tá condizente? Tu pode falar mais algumas coisas se tu quiseres, Tá complementar. bom, tá ótimo, mas assim, o que eu posso assim acrescentar é que desde 2000, né, desde o ano 2000, eu estudo muito sobre comportamento humano, mente humana. Quando eu estava no ensino médio, lá em 96, 97, eu ajudava os amigos, né, que não se entendiam com suas namoradas, e eu era o Nossa, ouvido clínico na época. Então, eu sempre fui muito apaixonado, assim, pela psicanálise, pela psicologia. E na hora de fazer a graduação, eu tomei meio que um banho de água fria, porque o curso de psicologia na UFMA, ele era... Na época, ele só tinha no vespertino. E e eu trabalhava, né? Eu era agente de saúde, eu trabalhava manhã e tarde, era recém-concursado na época, então não dava para mim. Aí eu fiquei triste, né? E aí eu então vou fazer filosofia, olha que interessante, né? Aí eu fui fazer filosofia. Só que filosofia também não tinha noite, né? Eu precisava de uma graduação que fosse à noite. E aí as outras graduações, entendi. sei lá, não me chamavam atenção ou coisa do tipo. E aí eu olhei para pedagogia, né? E aí eu fui ler a pedagogia, eu achei a pedagogia muito assim, a oferta, né, da proposta, muito interessante. Eu disse, cara, eu vou fazer aqui porque eu não vou perder a minha oportunidade de fazer o vestibular, né? Então, eu estava numa fila enorme, era numa época que o vestibular ele não era tão facilitado quanto hoje. E aí eu me inscrevi e tal, tudinho, graças a Deus eu passei, foi o primeiro vestibular da minha vida, né? Eu passei. Engraçado que nos Nossa, que simulados eu fui interessante. muito mal,
E na prova, e na prova verdadeira eu acabei me dando muito bem. Eu fiquei na Oh, que primeira fase, maravilha. na época era fases. Eu fiquei em sexto e na segunda fase em sétimo, né? E assim, pô, tá. Aí quando eu entrei no curso de pedagogia, aí eu encontrei muita psicologia. Eu fiquei feliz, ó. E passei a estudar com muita vontade, né? Acabei amando mesmo a pedagogia. E eu me especializei em psicologia da educação, do desenvolvimento, da aprendizagem, nessas linhas aí, e continuei lendo, né, sobre a área. E a minha monografia foi sobre psicanálise junguiana e educação de adultos. Aí, assim, continuei nessa ideia de mente e tal, comportamento humano, Entendi. e aí foi que eu fui Era, avançando era, dentro desse processo. era justamente isso que eu ia te perguntar, porque assim, realmente o que eu vejo aqui é que tu começa, né, pela área pedagógica, que foi justamente, né, através da área que eu te conheci, né, aqui em Santo Amaro. E aí depois eu vi que tu deu um salto muito grande, né? Aí eu queria saber como que tu chegou e o que te atraiu na hipnose. Tá. Porque foi um salto Bom, assim, né, na pedagogia para a hipnoterapia. Eu achei, não sei, né, que foi um salto muito grande, mas tu já está dizendo aí que dentro, né, da pedagogia tu já começou a estudar esse tipo de comportamento, né? Que interessante. sim. É interessante pelo fato de que quando a gente fala de terapia, hoje eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta laico. E esse termo laico, o que que significa? Significa que eu não estou, tipo, atrelado à psicologia e não estou atrelado a uma escola de psicanálise, né? Porque eu sou um psicoterapeuta breve, né? Eu utilizo do que hoje chamam de psicoterapia breve. Porque a hipnoterapia, a proposta dela é que ela seja mais rápida, né? E que ela estabeleça o alcance de resultados. Então, é diferente de uma abordagem psicológica, é diferente até de uma abordagem psiquiátrica, que aí já entra na área médica, né? E entra na área de farmaco, né? E também é diferente da psicanálise, porque a psicanálise ela precisa de um tempo, né, de desenvolvimento dessa fala, e dessa fala fazer um processo de reconhecimento do ser, né, se podemos dizer assim. A psicanálise ela é mais filosofia do que ciência, né? Ela é considerada, inclusive, Entendi. pseudociência. Ah, eu queria saber, Edna, qual o diferencial entre a hipnoterapia relacionada a outras terapias psicológicas? Boa pergunta. As pessoas às vezes pensam que o hipnoterapeuta ele substitui o psicólogo, ele substitui o psicanalista, ele substitui até o psiquiatra, né? Isso é um erro, tá? Não substituímos nenhum desses profissionais. A nossa proposta é uma proposta de psicoterapia breve que a própria psicologia também utiliza, né? A psicanálise não acaba sendo muito a praia da psicanálise, porque ela precisa trabalhar, né, o ouvir clínico e essa fala do paciente voltar para ele, para que ele possa se reconhecer. A psicanálise, pelo menos no conhecimento que eu tenho, ela não é interventiva, né? Ela busca fazer com que o indivíduo, vamos dizer, caia a ficha, né? Eu tenho um problema sobre isso, né? A Entendi. hipnoterapia, ela se propõe o que é que te incomoda? E aí o cliente, eu gosto de utilizar o termo cliente porque eu não sou da área médica, eu não sou psicólogo, e mesmo que eu fosse psicólogo, a psicologia ela fica aberta, né? Ela entende como paciente em determinada abordagem e ela entende como cliente em outra abordagem. Essa abordagem que entende mais como cliente é uma abordagem mais de Carl Rogers, né? Eu digo que é uma abordagem mais rogeriana, né? E dentro da hipnoterapia, o que ocorre?
o indivíduo diz, eu tenho ansiedade, Ednan. Eu tenho ansiedade, eu queria ser mais tranquilo, eu acho que a ansiedade me prejudica e tal, tudinho. Então, aí a gente constrói uma forma mental para esse cliente resolver essa ansiedade, diminuir ou até mesmo extinguir essa ansiedade. Aí tu pode pensar assim, então, Edinão, você tipo apaga a memória dele, coisa do tipo? Não, não, não. A gente faz um processo de ressignificação, né? O que ele entende que causa ansiedade, ele pode entender de outra forma e aí, consequentemente, agir sobre a ansiedade, que é um sintoma. Perfeito, entendi. Dinan, existe alguma lei que regulamenta a hipnose aqui no nosso país, no Brasil? Tá. A hipnoterapia, assim como a psicanálise, são psicoterapias laicas, né? Eu até falei anteriormente que a psicanálise ela tem escola e tal, tudinho, e é uma forma de legitimar, tipo, ou colocar um selo, né, na certificação do psicanalista. Só que, em verdade, ele é um psicoterapeuta laico, porque não necessariamente ele precisa ser um psicólogo e nem um psiquiatra, tá? Então, ele é um psicoterapeuta laico e existe a lei no Brasil que trabalha já numa perspectiva de que a psicanálise, a hipnoterapia, as terapias holísticas, né, aí entra reiki, florais, acupuntura, são formações de cursos livres. Então, não necessariamente você precisaria ser da área de estudo de comportamento humano, enveredando aí para psicologia, ou até da área médica, na área psiquiátrica ou até neurológica, para que você, né, tenha uma certificação em hipnoterapia. Em alguns países do mundo, como por exemplo na Itália, para você ser hipnoterapeuta, você tem que ser da área da saúde, você tem que ser da área médica, né? Então lá não dá para você fazer um curso de final de semana e se tornar hipnoterapeuta, né? Aqui no Brasil isso é livre. Isso é livre, você Entendi. pode sim trabalhar, né? Semelhante a um coaching, né? Então um coaching também é um curso livre que você tem uma liberdade aí de profissional liberal no mercado. Entendi. Gina, quando se fala na hipnose, eu mesmo, quando eu estava procurando, eu entrei em vários sites, né? E eu sempre conversando com alguns amigos meus, né? Não, gente, eu preciso fazer uma sessão de hipnose, né? Até porque, há um tempo atrás, eu acredito também que por muito novo, né? Eu já iniciei meu trabalho em escolas, como gestor, tive alguns problemas, né? E eu tive também alguns bloqueios. Aí eu sempre coloquei assim, não, preciso, e eu sempre com isso na minha cabeça, e sem ninguém me falar nada, mas as pessoas elas costumam a associar a questão da hipnose ao transe. Já tu vai ficar em estado de transe, vão apagar a tua mente, etc e tal. Eu queria saber o que tu pensa sobre isso, como que tu vê, e o que é estar em estado de transe. Tá, beleza. É interessante essa pergunta, porque quando as pessoas me questionam sobre a hipnose, é eu olhar para uma figura elíptica, né, ou para uma espiral, e aí eu vou viajar e tal, eu vou ser dominado mentalmente, né? E não, não é isso que acontece. A hipnose, ela é um fenômeno. A primeira coisa que temos que entender é que hipnose vai significar um fenômeno, tá? Ela recebe esse nome de hipnose porque ela vem de uma nomenclatura que se deu na perspectiva de que o indivíduo se apresentava numa espécie de sono, né? Porque a hipnose poderia ser exercitada num processo de relaxamento. E aí o indivíduo, ele, né, caía a cabeça e tal, e fechava os olhos, e estaria como muito pesado de sono, ou até, de alguma forma, assim, bêbado, né? E Entendi.
o hipnose vem do termo grego hipnos, né? Que aí vai se relacionar com o deus do sono, né? Ou no caso a deusa do sono, porque a hipnos seria uma deusa, né? Então seria relacionado ao sono. Depois aí o que acontece? O personagem que deu o termo hipnose foi o James Braid, né? Que foi um médico. E aí o James Braid, quando ele percebeu que hipnose não tinha nada a ver com sono, né? Mas poderia se relacionar a uma baixa frequência do funcionamento cerebral, ele tentou mudar, né? Ele tentou mudar esse termo para algo que fosse relacionado a um foco ou uma concentração, né? Da mente do indivíduo, né? Das funções cerebrais dele. Aí, se para quem gosta, que não gosta muito de utilizar o termo mente. E ele tentou mudar, mas já era tarde, né? Já tinha pego assim popularmente o termo hipnose. E aí ficou esse termo hipnose, da mesma forma como a pedagogia, né? Quando a gente fala pedagogia, pede, né, de criança, né? E gogia de condução de crianças, né? A gente sabe que a pedagogia ela não trabalha apenas com crianças, ela trabalha com educação de forma sistematizada. E aí a pedagogia vai ser exatamente uma ciência que trabalha a educação, né? De forma sistematizada, institucional ou não, porque pode ser popular. Então, a educação de forma mais abrangente. Então, hoje a hipnose ela é entendida como um estado mental em que o indivíduo se coloca de forma natural ou provocada. Então, hipnose vai significar 3 coisas bem básicas, aí eu citando Melissa Tias, que é uma das grandes hipnoterapeutas, né, do Globo, a Felipe Gonzalez, que é o tradutor dela, que ele também gosta muito de simplificar o que significa hipnose. Então, hipnose significa foco, concentração e imaginação. 3 coisas podem simplificar o que significa hipnose. Muito interessante. Edna, e agora levando ao nosso tema central, quais os principais benefícios, né, que a hipnose pode causar na vida do, eu não vou usar nem paciente, né, o do cliente, como tu falaste anteriormente, do cliente, e quem que pode estar procurando, né, pela hipnoterapia? Quais os clientes? Pronto. Tá. Então, eu expliquei que a hipnose significa foco, concentração e imaginação. Um outro ponto muito importante, antes da gente entrar nesse assunto, é que a gente entra em hipnose de forma muito natural. Como assim? Quando você está dirigindo o carro e você já tem domínio, né, sobre a máquina, você não precisa estar pensando, agora eu vou passar a primeira marcha, agora eu vou passar a segunda marcha. Quando o carro chegar na velocidade X, eu passo a terceira marcha. Você não fica calculando isso, né? Quando você está aprendendo, você fica, né, maquinando, né, o que vai fazer a cada momento que o display lá do carro, né, o funcionamento do carro te impõe, né? Então é mais o carro te dirigindo do que você dirigindo o carro, né? Acaba sendo isso. Mas quando você domina, nossa, as coisas fluem, né? E você sabe o momento de pisar a embreagem, de pressionar o freio, de acelerar delicadamente. Você sabe como tirar o carro de um obstáculo que está à frente sem precisar fazer movimentos bruscos ou coisa do tipo. E isso acontece por quê? Porque você automatizou automatizou o processo da condução do carro. E aí, isso, por incrível que pareça, você entrou em hipnose. Olha que interessante. Você entrou em hipnose ali, porque você flui sem precisar pensar conscientemente daqueles processos. Aí, se você tem mais uma pessoa ou duas no carro e que você fica conversando com elas, isso se torna ainda mais complexo. E aí, o que ocorre? Aí é que você entra em hipnose mesmo,
porque você está dirigindo o carro por meio do pensamento rápido, automatizado, e você está conduzindo uma conversa ou se direcionando uma conversa por meio do pensamento lento, por meio da parte consciente, racional. E aí você consegue fazer essas coisas de forma muito tranquila. Olha que interessante. Então a hipnose, ela é muito Muito natural na interessante. nossa vida. Quando você está assistindo um filme de terror, que obviamente você assiste para tomar uns sustos, né? E aí, se você se assusta no filme, você entrou em hipnose. Por quê? Porque o filme, ele te conectou a ele. E aí, qualquer cena que pode aparecer, você toma o susto, você tá focado e concentrado nesse objeto. Se o filme for de comédia e você começa a rir com os momentos engraçados do filme, você também entrou em hipnose. Se você assiste um filme dramático e você começa a chorar, você entrou em hipnose. Então, vê como a hipnose é muito natural na nossa vida cotidiana. Gente, então eu entro diariamente. Todo mundo entra Eu e entro o cérebro diariamente. precisa. E ele precisa, porque o processo hipnótico, ele é também uma forma de economizar energia. Quando o cérebro percebe que você repete muito uma atividade, o que é que ele faz? Ele cria um hábito. Ele cria um hábito. E qual a finalidade dele criar o hábito? Para você não ficar desperdiçando energia pensando pontualmente o que se precisa fazer. E aí é que hoje já se compreende como a hipnose funciona, em boa parte como ela funciona, e aí pensar o seguinte: por que não usar isso dentro da terapia? Por que não provocar isso nas pessoas? Então, se uma pessoa que tem fobia de rato, e ela vê um rato, sei lá, a 100 metros de distância. Um rato grande, mas ela tá vendo lá 100 metros de distância. Mas ela entra num pavor irracional. Significa que ela tem um medo exacerbado do rato. E esse medo exacerbado a gente já coloca como um transtorno de ansiedade, segundo a Ana Barbosa. A Ana Barbosa. Ah, meu Deus, deu um branco no nome da. Ana May Barbosa? Não, é Ana. A psiquiatra Ana Barbosa e Silva. Oh, meu Deus. Ana Maria. Não, não tem Ana Maria. É Ana Barbosa e Silva. Depois você me Depois passa o nome dela que o eu nome coloco na correto. descrição do vídeo, isso. Tá bom? Tá, Pode ficar bota aí tranquilo. nos erros. Aí. Então, assim, a Silva, o último nome é Silva, ela vai dizer que é um transtorno de ansiedade, a fobia, né? E a fobia, ela vai fazer com que você congele, com que você deixe de ter uma vida normal e equilibrada diante daquele objeto que te causa uma má sensação. E o cérebro ele é tão inteligente que, diante do que você, de repente, sofreu de trauma com um rato, o cérebro ele começa a associar possibilidades de perigo. Então, ele não só coloca o rato como algo que te causa perigo, ele pode associar tudo que tem pelo. E aí pode ser um gato, pode ser um cachorro, pode ser qualquer outro bicho, e pode ser até aquelas. Incrível como nossa mente age, né? Isso! E aí pode ser até aquelas mantas que elas parecem um pelinho, né? Nossa, isso aqui parece um pelo, parece um pelo de. Ixi, parece um pelo de rato. E aí te dá uma rilia, te dá um incômodo, né? Porque você tem fobia de rato. Então, você, na verdade, entrou num processo de hipnose, que pode ser chamado também de estado de flow, né? Ou seja, que você acabou entrando num foco daquilo, né? Ou um estado de fluxo que o psicólogo Daniel Goleman vai chamar atenção também. Então, isso são estados hipnóticos. Se a vida nos empurra para situações como essa, por que não provocar positivamente uma solução para a fobia de rato? E aí é que tá, que você utiliza a hipnoterapia para, tipo, virar a chave, né?
da fobia e deixar de ser fobia para ser apenas um medo natural. O medo, Comum, né? ele é necessário. E a fobia, não. A fobia já é inatural. Entendi. Ednan, eu peço perdão que eu estou tentando centralizar aqui meu olhar. Não sei para que lado eu estou olhando, parece que meu telefone, né, ele virou aqui, eu não estou conseguindo realmente focar meu olhar, né? Às vezes parece para as pessoas como se eu não estivesse prestando atenção. Mas eu peço perdão, mas eu estou aqui ligadinho de olho em ti. Então, Tranquilo, Ednan, tranquilo. tá certo? Ednan, tu pode falar um pouco sobre o teu trabalho, como que funciona o teu trabalho aí Tá, na clínica, tá? Quem trabalha junto contigo, como que nós podemos te acessar, tá certo? tá bom. Só retomando aí o nome da psiquiatra, é Ana Beatriz Barbosa e Silva. Tá certo. Pronto. Tudo bem. Eu me sinto mal quando eu não dou a referência. Eu Eu acho entendo. importante. Eu acho importante, como profissionais, a gente sempre passar as referências, as citações corretas. Tá. Bom, a clínica Reprograme-se, ela se encontra no Centro Multiprofissional J. Melo, que fica no Renascença 1. Fica bem em frente à agência de viagens Via Mundo. E assim, vocês me encontram facilmente no Instagram, por exemplo, né? É só colocar Ednan, underline hipnoterapeuta. E aí vai achar o meu Instagram. Eu tenho vários vídeos explicando sobre hipnoterapia, sobre hipnose, sobre Tu tem esse canal no emoções. YouTube? Não, eu tenho um canal, mas eu nunca iniciei. Eu achei mais fácil, no meu caso, trabalhar com o IGTV, né? Entendi. E aí eu publico muito lá no IGTV e eu tô me aliando aí com outros profissionais, inclusive com coachings, com outros hipnoterapeutas. Nossa, que Como eu sou massa. assessor pedagógico da Faculdade Santa Terezinha, eu oriento professores, eu compartilho a sala com um amigo meu, hipnoterapeuta, que nesse mesmo centro, né, tem outro hipnoterapeuta e tem também diversidade de terapeutas, né, desde holísticos a psicólogos, psicopedagogos também. Então é um grande centro assim para quem quer se tratar, né? Inclusive coaching também para quem quer desenvolver. E aguarda que eu vou aparecer aí, qualquer dia desses eu tô aparecendo por aí. Ainda não foi Bom, por desde conta dessa já, pandemia, mas eu só esperando dar um tempinho porque eu vou aparecer, pode contar, minha presença aí. desde já você tem uma consulta gratuita comigo. Quando você Oh, quiser, muito é só obrigado. avisar para você experimentar, né, Muito a grato. hipnoterapia e você sentir Ednan, como é diferente. muito obrigado. Ednan, antes que eu esqueça, eu estava falando com a tua esposa, né, com a Edilene, né? Não vou Edileide. agora entrar, eu não vou, Edilene, ó, já estamos trocando o nome das mulheres aí, com a Edileide, né? E ela me falou que vocês estão abrindo agora um curso, eu fiquei super interessado, então aproveita para falar do teu curso também. Pois é, então, eu assim, foi até a pergunta anterior, eu preferi não falar muito para não ficar muito coisa num primeiro momento. Por que que eu Entendi. entrei na hipnose, né? Eu já tinha feito, já era especialista em psicologia da educação, mestre em cultura e sociedade. E eu sempre estudei utilizando a área da psicologia da educação, do desenvolvimento, da aprendizagem e também da personalidade. Eu pensei, assim, eu já tinha um tema, né, para trabalhar tese de doutorado, e eu queria relacionar, né, psicanálise junguiana com a psicologia vigotskiana para a construção de um sujeito, né, adulto que fosse completo, né? Mas aí eu lembrei de uns estudos antigos que antes mesmo de eu me formar em pedagogia, que era sobre programação neurolinguística. E aí a famosa PNL, né? E aí eu fui retomar, né? Porque na época não tinha muita coisa sobre programação neurolinguística e ocorreram algumas críticas de ser algo meio religioso. Então eu voltei a estudar, eu
descobri muita coisa interessante e eu comecei a fazer experimentações somente com os estudos dos livros em sala de aula, né? Porque eu era justamente professor de metodologia científica, que é uma disciplina bem chatinha, bem complicada, né? E que exigia muito do docente e dos alunos. Então, eu comecei a fazer uso, né, da PNL em sala de aula, porque a PNL vai significar um estudo da excelência humana, né? E aí eu modelava aí professores que tinham capacidades aí excelentes de comunicação. A PNL ela vai se relacionar muito com a ideia de comunicação, uma comunicação mais eficaz. E eu comecei a utilizar e achei que estava dando resultado. E os caras, eu vou me aprofundar, eu vou fazer uma tese de doutorado em cima disso, usando a PNL, né, no processo da educação superior. Tudo bem. Aí eu estudando, eu pensei, rapaz, eu vou estudar os pilares da PNL. E aí os pilares da PNL, né, são 3, né? Um é a Gestalt terapia do Fritz Perls, né? Que não é a Gestalt, a psicologia da Gestalt, utiliza, né, alguns preceitos e tal, mas é um tipo de terapia. O outro era a constelação familiar sistêmica, que vem ali da psicanálise, do imaginário, vem de vários elementos ali muito interessantes também, a constelação familiar sistêmica, da Virginia Satir. E aí, o terceiro pilar, que eu acho que é um dos mais fortes entre os 3, era a hipnose ericksoniana, que me deixou com a pulga atrás da orelha, e aí eu fui estudar e eu fiz um curso, né, de básico intermediário, e, cara, eu fiquei fascinado, e eu comecei a usar dentro de sala de aula. E nesse processo, os alunos, eles me perguntavam o que é que o senhor faz, que a gente consegue aprender tudo, né? E era Nossa, justamente isso, eu hipnotizava a turma em sala de aula, né, com a hipnose ericksoniana. E aí eu comecei a tratar pessoas, porque eu já comecei a fazer outros cursos, hipnose clínica, e aí, nesse processo de tratar outras pessoas, Edileide, né, minha esposa, chegou para mim e disse assim, olha, tem uma pessoa depressiva, você tem como ajudar? Aí eu fiquei com medo de ajudar. Edileide, E de me repente, perdoa. Um beijo, me perdoa por errar teu nome. Pode ela continuar. perdoa sim, ela perdoa sim. E aí, eu fiquei com medo e eu fui fazer um curso em São Paulo, né, um curso bem salgado mesmo, né, mas ele bem completo e ensinava um protocolo completo para lidar com qualquer tipo de problema utilizando a hipnoterapia clássica. E aí eu fiz, foram 8 dias de imersão, eu chegava às 9h30 da manhã, na verdade começava às 8h30 da manhã e terminava às 9 da noite, 9h30, às vezes 10 horas da Gente, noite. muito extenso, né? E aí ainda tinha que estudar quando chegava em casa, né, a apostila que era dessa grossura. E aí a gente já aprendia a fazer auto-hipnose, né, para aguentar o tranco. E foi que, quando eu voltei de lá, a primeira pessoa que eu fiz terapia foi a minha esposa, e deu tudo certo, né, na Que terapia. bom. Ela foi maravilhoso, porque o pessoal diz assim, né, não dá para fazer terapia com parentes, não dá certo e tal, e não foi isso que aconteceu, deu muito certo. E aí eu comecei a tratar as pessoas, e aí começaram a aparecer depressivos, e aí os resultados foram aparecendo, e foi dando certo. Pessoas com pensamentos suicidas, homicidas, entravam na minha cadeira, né, para conversar sobre isso, e a gente conseguia, né, resolver essas questões. Não eu, né, eu sempre considero que é o indivíduo, porque é ele que quer, né, e aí é ele que consegue. É muito interessante, ainda mais nesses tempos atuais, né? Aqui em Santo Amaro, já teve 2 pessoas que se suicidaram, né? É muito preocupante, né? Existem É, muitas sim, pessoas depressivas e não cuidam da mente e acabam indo, né, para essa sim, vertente, né? Que é sim. Eu costumo cruel. dizer que o céu e o inferno vai depender muito do que está na tua cabeça, né? Porque tem pessoas que às vezes passam necessidades e aí você diz assim, nossa, deve estar sofrendo muito. Aí tu vai perguntar para aquela pessoa e ela disse, rapaz, é difícil, mas bicho, eu tô bem. Eu tudo bem, todo mundo quer uma coisa melhor, mas assim, eu não tô sofrendo não, como você está imaginando.
E aí você vê uma pessoa que, sei lá, tem um Land Rover, né, de um carro de 400 mil reais, tem apartamentos, tem casarões, tem um monte de coisa, e aí o cara simplesmente pula do prédio para se matar, né? E aí você, pô, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ah, o que foi? Ele entrou numa falência? Não, ele simplesmente achou que a vida não valia a pena e se matou. Me escreveu uma carta aqui, pedindo desculpas e dividindo os bens entre os familiares e pronto. Meu Deus. Então, assim, como, né, entender isso? Você entende isso porque tudo tá na cabeça da pessoa, né? Amém. Então, o céu ou o inferno dela tá justamente no que ela tá pensando. Então, foi assim que acabei entrando nesse processo, né? E quando você recebe uma pessoa que tem um problema, ela tem um problema que, na verdade, está na cabeça dela. E muitos problemas que estão na nossa cabeça, eles acabam se tornando sintomas. Então, às vezes, você tem uma pessoa que sofre de bruxismo, né? Que é aquele ranger de dentes e tal. Aí você leva para um dentista e o dentista, olha, eu encontrei um problema aqui e ali, mas eu não sei se isso vai realmente agir sobre o bruxismo, tá? Você pode usar um aparelho para evitar, né, de machucar ou se machucar seus dentes, né, trincar seus dentes, mas você vai ter que usar isso para o resto da vida. É a solução que eu te entrego. E aí, muitas vezes, o bruxismo está relacionado com muita raiva, né, que essa pessoa desenvolveu ao longo da sua história de vida, muita mágoa. E aí, quando ela vai para um processo hipnoterapêutico, a gente externaliza isso, né? Como se retirasse isso dela por meio da hipnose. E aí, simplesmente, o Nossa, bruxismo some como desaparece. desaparece. Porque é um sintoma. E aí você trabalha, né? E é um sintoma que vem da parte psíquica do indivíduo. Então, se você trabalha ali, você resolve o processo físico que ocorre. Simples e funciona, cara. Para mais de 70 Funciona. clientes que eu já atendi, tem funcionado. Por incrível que pareça. Não é muito diferente da psicologia, quando te faz. Ah, o que você sente? Ah, eu sinto raiva. Poxa, como você pode não ter raiva assim? Como você pode evitar? Ah, eu acho que é só eu não brincar. Então, assim, você busca um subterfúgio para resolver uma questão mental, quer seja por meio da psicologia, da psicanálise, até da psiquiatria. Muitos psiquiatras não somente receitam remédios, eles também conversam. E aí esse ponto pode ser transformador para o paciente. Muito esclarecedor, Gina. Muito bom mesmo. Edna, estou vendo aqui que está com 46 46. minutos. Isso, eu queria te agradecer de coração, entendeu? Por tu ter nos concedido essa entrevista, né? É outra coisa, vou sim na tua clínica e quando eu voltar de lá, eu venho para o meu canal falar, né, como que foi esse A procedimento, experiência. como que eu estarei, isso, experiência, como eu estarei me sentindo, né? E eu deixo agora um espaço aberto para que tu possa colocar tuas redes sociais, para te fazer tuas últimas considerações, tá certo? Tá bom, tá bom. Bom, retomando sobre a formação, né, de hipnose e hipnoterapia, né? A gente, porque tem uma equipe por trás, né? Eu sou um dos professores, o Alexandre Mello é um outro professor, e temos uma equipe, né? A Edileide faz parte dessa equipe, ela é uma das coordenadoras, a Adeildes também é uma das coordenadoras e trabalha com o setor de vendas, e o Rafael, que é o nosso marqueteiro, né? Que aí tem feito aí excelentes peças, né? E está muito aplicado nesse projeto. É um projeto inovador porque, como eu falei anteriormente, eu paguei bastante caro assim, formações lá em São Paulo, não somente aquela que eu fiz, né, de hipnose clássica, mas muitas outras também. Faço muitos cursos, né, online e amarro muito com todo o conhecimento que eu construí até hoje academicamente.
sobre educação e sobre a mente humana. E uma coisa muito importante é que terapia, ela tem tudo a ver com pedagogia e com psicopedagogia, porque é uma reeducação. Você se reeduca, esse é o grande lance. Assim como a filosofia também tem essa contribuição, né? Quando Sócrates trabalhava a maiêutica, ele fazia um processo de reeducação com os seus alunos, né, e com todas as pessoas que ele entrevistava, né, e ele desenvolvia lá o método socrático dele. Então, assim, essa formação, ela alia o que há de melhor no mundo da hipnose, da hipnoterapia. O nome é hipnose e hipnoterapia, porque você entende o fenômeno, e aí você aprende até ser hipnotista de palco, né? E hipnoterapia, porque você utiliza essa Nossa, hipnose para terapeutizar as pessoas. E não serve somente para terapeutizar, tá? Existem muitas pessoas interessadas, como psicólogos, como médicos, muitas pessoas interessadas como os líderes religiosos, né, que querem fazer a formação porque pode ajudar a se comunicar melhor com as pessoas que eles lidam, né? Então, a ideia da formação é você entender como é que a nossa mente funciona, e a hipnose, ela está imersa, né, em boa parte desses processos, ou seja, quando você está concentrado a estudar, quando você está concentrado em uma coisa que de repente não vale muito a pena, né, estar concentrado, mas você pode estar, isso significa que existe ali processos hipnóticos. Quando você é persuadido a fazer coisas que você não quer, você está hipnotizado. A persuasão é uma expressão da hipnose. Então, assim, essas coisas estão ao nosso redor, estão dentro de nós, e constantemente nos seduz. E aí essa formação, ela não somente trabalha para terapeutizar, ela trabalha também em forma de congregar a saberes que você possui e que você pode causar uma melhor impressão, que você pode fazer com que as pessoas aproveitem melhor a sua comunicação. Então, essa formação, ela está muito além de apenas formar psicoterapeutas laicos. Ela é uma formação que engrandece o que já existe dentro de você. Então, você, Erlon, que é um comunicador, você pode utilizar esses conhecimentos a teu favor para que os seus ouvintes possam entender melhor sobre aquilo que você entrega de informação para eles. Então, a ideia dessa formação, ela é bem abrangente, ela trabalha, né, de forma total aí para quem quer entrar na profissão de psicoterapeuta laico, mas ela pode ser aproveitada dentro da educação, dentro da saúde, ela pode ser muito bem aproveitada dentro da área do direito, dentro da área da administração, dentro da área do marketing, das vendas, e aí o céu é o limite, né, para que essa formação possa contribuir. E quem faz a formação se terapeutiza também, né? Faz terapia. Então Muito bom. pois é, dentro da formação, vamos fazer terapias. E aí vai ter muita prática, você vai aprender a fazer e você vai também receber terapia. Então, a ideia é que a gente entregue para o mercado ludovicense e maranhense profissionais realmente que possam ajudar pessoas, que possam transformar vidas. Esse é o princípio da nossa formação em hipnose e hipnoterapia. Gente, então, vocês me acham facilmente no Instagram, por meio do... Só colocar o meu nome lá, Ednan, EDNAN, _ hipnoterapeuta. E aí vocês vão me achar, tá? Eu tenho muitos vídeos lá esclarecendo, inclusive indicações de livros também, bem legais, que não somente tratam, né, dessa questão da hipnose, da hipnoterapia, mas também de comportamento, de funcionamento, né, da nossa mente, do nosso corpo. Não tem como dissociar mente e corpo, tá? Sempre estão juntos
E em algumas leituras até afirma-se que a mente é a parte abstrata e o corpo é a parte materializada dessa mente. Então, se o corpo está doente, por exemplo, é porque a mente está doente. E vice-versa, tá? Vocês também me encontram no Facebook, Ednan, Professor Diferente, vocês me acham lá, tá bom? Eu não tenho ainda canal no YouTube, porque eu me dediquei mais para o Instagram, e eu tive que refazer a questão do site. Então, o site eu estou refazendo aí, eu estou com um programador para resolver isso. Mas vocês me encontram facilmente no Instagram. E sobre a clínica Reprograme-se, vocês podem falar com o meu assistente através do telefone DDD 98 98121 6250. Então é isso, para vocês me Tá, acharem. ok. Pode ficar na descrição do vídeo. Oi. Tá ouvindo? Repete agora, por favor. Tá ouvindo? Me ouvindo? Agora sim. Cortou. Isso. Eu irei colocar na descrição do vídeo, tá certo? As redes sociais, o número do telefone da clínica, tudo bem? Tudo bem. Excelente. E mais uma vez eu queria te agradecer imensamente, tá certo? Muito obrigado mesmo. Um forte Tamo abraço, junto Edna. Um abração e você está convidado quando você quiser. É só avisar aí que a gente... Muito obrigado. Tá bom? Um abração Tá certo, e meu até a querido. próxima. Outra boa noite. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.